Nós, os sobreviventes, não somos testemunhas verdadeiras. Somos aqueles que, através da prevaricação, habilidade ou sorte, nunca tocaram no fundo. Aqueles que têm e que viram a face da górgona, não voltaram ou voltaram sem palavras. Na visão do mundo oculto, temos que imaginar a totalidade dos eventos potenciais como, num certo sentido, preexistentes e sobreviventes, a sua atualização na experiência e como acessíveis à consciência como tal. Mas aqui está a dificuldade básica, uma vez que a acessibilidade é precisamente o que falta. Somente uma doutrina que semantiza o mundo perceptivo pode quebrar a barreira que, de outra forma, é impenetrável, permitindo o acesso à totalidade imaginada do que o mundo percepcionado é apenas um fragmento. O pensamento oculto fundamenta-se na premissa de que a relação entre a experiência e a totalidade do cosmos pode ser mediada por sinais. A arte mais antiga representava coisas impossíveis, criaturas que só podem existir na mente. Tais invenções carregam convicção por analogia com a experiência mental das presenças invisíveis da morte e da passagem do tempo. Os primeiros poetas e filósofos articulam essa percepção inescapável, que os mortos e todo o mundo passado ainda existem e, de alguma forma, dentro das nossas cabeças, parte da nossa consciência do cosmos. Os mortos, como a casa ou a cidade perdida, continuam, pelo menos por algum tempo, a comunicar em memória. Nós vemos-los novamente através de sonhos, uma forma complexa de memória. Questões de obliteração, no sentido de como e porquê que as pessoas representam coisas que não são e não podem estar presentes. Estavam, ao que parece, entrelaçadas desde o início da cultura. Sartre descreveu o quanto oscilamos entre o ser e o nada, como entidades conscientes dentro desta rede representacional e como cada condição na sua extremidade é intolerável para nós. Isso é característico do discurso oculto em geral. Pensadores em culturas que utilizam esse discurso assumem que a realidade é homogénea e, portanto, tendem a ver as saídas da linguagem como portais para os reinos adjacentes dos espíritos. Tais reinos, como sonhos, são lugares de pura representação. Trabalhando a partir de material antropológico, o filósofo Alfred Gall argumentou que os símbolos culturais do ocultismo são absolutamente conhecíveis. O espírito é uma invenção de processos de pensamentos humanos, só existe na medida em que é conhecido. É a imagem cognoscível ou representação de algo que é essencialmente incognoscível. As cosmologias ocultas presumem um estado básico de escrita. Os sinais associados ao cessar de ser interpretam o vácuo como apagamento e o apagamento como mudança dimensional da presença. Ao conceber a morte como plena, o pensamento oculto enche-a de representação, mas só pode fazê-lo equiparando-a aos outros dois tipos de ausência, êxtase e inconsciência. Estes, ao contrário da morte, têm uma entrada e uma saída. Isso sugere uma forma metafórica básica para as saídas da linguagem. Podemos visualizá-las como buracos ultrapassáveis na experiência. Buracos que podem ser interpretados, retroativamente, por observadores externos, como representacionalmente cheios, como oásis, em vez de espaços vazios.
Você envia-me vocalistas femininas de fado e eu acho-as desesperadamente andróginas, como mulheres de Rossetti na lona. Ombros largos, mandíbulas afiadas, línguas reptilianas, todas pintadas com pestanas, melancolia, acabamento de veludo. A adoçar-se em sabor telas perfeitamente cozidas de perda ou saudade. Então é aqui que prometemos cantar o frio do sol, depois de dias de casamento de irmãos, paralelos, sorrisos de renda branca, sem tempo para dormir, mas para uma bufetada de lua de crua realidade, para sonhar, enxaguar e obedecer pelo teatro do coração, novamente com fome, pela sua ferida familiar de tragédia dramática sempre e constantemente destinados a repetir. A comida levou demasiado tempo e então tu bebeste e bebeste até que o sol seguinte queimou frio e depois congelou novamente quente. Mal disposto, após a overdose do vinho, as janelas da carruagem uma maldição, de vertiginosos vinhedos de alvarinho e florestas assombradas por lobos, cheios de pinheiros e eucaliptos pendurados atrás de portos, peixe branco, limão e lixa, um Portugal amargo. Mergulhada em mulheres em lamento e império marítimo, uma frota de gravidezes célebres, estações do mar trocando o que está perdido lá fora por ofertas de um ano novo, peixe fresco, pele limpa, quando os últimos se tornaram muito escorregadios. Mas tem cuidado para não cair nos pulmões de Lisboa, porque ela leva-te bem. Mas cercada por toda aquela água, todo aquele azul, ela é naturalmente criada para conter a respiração, onde a sua cidade incha com lojas de trocas de sonhos, bizarrarias de comerciantes e comunidades secretas que vendem elucidação nas esquinas por um preço inesquecível. Que sejas avisado enquanto percorres, porque um pequeno furo conduz ao colapso. A torre a cuspir cimento no seu centro. E nenhuma quantidade de beijos lambidos pelo fogo pode ressuscitar ou trazer-te de volta para um lugar onde o amor foi um dia tensão suficiente. Quando eu visitar Portugal, eu vou levar clorofila no meu bolso, para fazer com que aquelas sirenes que cantam tristemente descansem inconscientes. E eu vou manter o pano usado para absorver o meu coração teimosamente sangrento. Vou armazenar, mergulhar e amoar até que meu pulso, eventualmente, bifurcará a sua própria rota para a horta do oceano. Vasto, enquanto derrama para ventrículos do divino, para vazar e bater contra a fechadura de um outro peito. Mesmo se o meu agora só se reveste com o milagre do tesouro retrátil.